Pois é, o Lula ele continua relativizando regimes autoritários. É um erro o que ele faz em relação a Nicarágua, Cuba e Venezuela, né? O primeiro compromisso tem que ser com a democracia. O PT, quando governou, governou de uma maneira democrática. O Lula é um democrata. A Revolução Sandinista na Nicarágua, em 1979, durou até 1990, ela acabou com uma ditadura do Somoza, uma ditadura de mais de 5 décadas lá. A Revolução Cubana foi muito importante, encantou o mundo no começo. O chavismo, quando chegou ao poder, teve que lidar com a pior elite da América Latina, trouxe avanços sociais para o país. Acontece que esses regimes, esses países, depois trilharam um caminho do autoritarismo. E aí esse argumento do Lula, mas eu falei da Angela Merkel 16 anos porque o Ortega poderia ficar, é uma bobagem. Ele está passando o pano para o Ortega, para Cuba e para o Maduro. Né? Em Cuba é indefensável uma repressão a opositores. Na Nicarágua é indefensável que políticos adversários tenham sido presos. Na Venezuela é indefensável o caminho que o regime seguiu. O Lula invoca o argumento dele, olha, eu fui preso pelo Moro, uma prisão política. Eu mesmo fui uma das vozes, ele disse que a imprensa não falava, eu falei várias vezes que aquilo era uma prisão política e que não havia prova contra o Lula. E depois o Supremo tomou uma decisão final, ele está livre para poder concorrer à presidência da República novamente. Não tem comparação. Né? Ou seja, a democracia propiciou o Lula coisas que na Nicarágua, em Cuba e na Venezuela são negadas aos opositores. O argumento da autodeterminação dos povos. Claro que ele é importante, mas autodeterminação só existe dentro da democracia. Então, se o Lula ganhar a presidência da República, ele pode dizer, olha, como chefe de Estado, eu vou lidar com todos os países, independentemente do estágio democrático, civilizatório deles. Eu tenho que lidar com ditaduras, porque eu sou chefe de Estado. Agora, eu não preciso endossar atos de regimes autoritários. Acho que aí o Lula erra, ele cai numa armadilha, ele dá argumento para o Bolsonaro, para que seja feita uma falsa equivalência entre ele e o Bolsonaro. Porque o autoritário é o Bolsonaro, o autoritário é o Moro. O Lula é um democrata, mas ele tropeça, a meu ver, ao ter essa posição meio em cima do muro, algo tucana, digamos assim, em relação a Nicarágua, Cuba e Venezuela. Diego. Aquela posição sobre o Daniel Ortega, né, naquela entrevista.